Jesus é uma das raríssimas pessoas que tem a capacidade de olhar para o que todo mundo está olhando e ver o que qualquer um podia ver, mas não consegue enxergar. Enquanto todos olham e só vem um cego, porque querem definir a identidade de quem ele é, baseado naquilo que ele tem, Jesus olha para quem ele é, independente daquilo que ele tem. Jesus olha para ele e vê a sua humanidade. Completa para mim, por favor. Jesus olha para ele e vê a sua... Jesus olha para ele e vê a sua humanidade. Jesus vê o homem. O homem. O que chama a atenção em Jesus não é o que ele tem, é quem ele é. Jesus tem a capacidade de olhar para pessoas que só julgamos elas por aquilo que elas têm, e na verdade ele sabe quem elas são, independente de como elas estão. São poucas pessoas que têm essa capacidade. Você olha para uma mulher fazendo alguma prostituição em algum lugar, e a maioria das pessoas só vê o que ela faz, e passando por ela as pessoas dizem: ali vai uma prostituta. Pois por muitas vezes Jesus passa pela mesma prostituta e ele diz: ali vai uma mulher, porque ele não deixa de ver a deformidade daquilo que o inimigo está tentando promover, através daquilo que a pessoa está fazendo, mas consegue ver que há uma humanidade ali, uma humanidade a ser resgatada, uma identidade a ser vislumbrada, uma vida a ser transformada. Você olha para alguém que faz uso de crack, às vezes é um menino, e você passa por essa pessoa e infelizmente a maioria das pessoas dizem: ali vai um viciado, ali vai um drogado, ali vai um cracudo. Jesus passa pelo mesmo menino e diz: ali vai um menino. Eu não estou falando sobre concordância de práticas, eu estou falando sobre a capacidade de separar como alguém está de quem ela é. Eu estou falando sobre a capacidade de separar o que uma pessoa faz de quem ela é. Às vezes olhamos esse termo, depois que este homem é curado, as pessoas veem o curado e começam a dizer: não é este o esmoleiro, não é este aquele que mendigava. Mas na verdade uma pessoa nessa condição, como na condição do coxo na porta do templo que chamava Formosa, Atos 3... essas pessoas não estão na condição de pedir esmola porque elas não gostam de trabalho, mas porque, de acordo com a lei mosaica, não lhes era permitido duas coisas: entrar na sinagoga e nem que trabalhos aceitassem. Então eles precisavam depender. Meu hebraico é horrível, mas daquilo que parece, chamando a grosso modo, já vai me perdoando, nedavá, que é a oferta estipulada pela lei. Era como se fosse um auxílio. Visto que essa pessoa não pode trabalhar, visto que ela não é aceita na comunidade da sinagoga como as outras pessoas, então dê a ela a oferta da mão direita, para que com esse auxílio, abre aspas, social, ela tenha condições de se manter. Então por que a maioria das vezes estas pessoas ficavam à beira do caminho, como o cego Bartimeu, à beira de algum lugar? Você veja, Jesus está num lugar provavelmente de passagem e o cego está ali. Por que o coxo estava na porta do templo? Porque acreditava-se nessa ideia: quem melhor conhece a lei, quem mais religioso for, vai ter noção do cumprimento daquilo que eu preciso receber. Então não era desocupação, era a ideia de que se eu só posso receber o que vem da mão do outro, quanto mais próximo eu tiver de alguém que cumpre a lei, melhor a possibilidade que eu vou ter de auxílio. Mas as pessoas começaram a intitular esmoleiros, mendigos, quando na verdade essas pessoas deveriam ser associadas, ou melhor, assessoradas pela própria lei, porque elas só estavam naquele lugar por causa da lei. Então este homem não é um qualquer, só que em razão do que ele tem, ele precisa fazer o que ele faz: pedir, esperar. Então veja, por causa do que ele tem, isso levou ele a fazer coisas que ele não deveria fazer. E talvez você, ou que não gostaria de fazer. E talvez você diga: Camila, e o que isso tem a ver comigo? Talvez você se sinta extremamente normal agora e pense: essa mensagem eu acho que nem me alcança. Mas alcança sim, alcançou Jeremias, alcançaria Davi, porque ambos repetiram algo interessante ao dizerem: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Não há deformidade maior e não há deficiência maior do que aquela que é produzida em nós por causa da nossa natureza caída. Um homem que passou por processos de santificação muito mais elevados do que o nosso. Paulo chegou ao terceiro céu, mesmo falando quase 5 línguas, não teve vocábulo para apresentar aquilo que ele viu no arrebatamento, aonde o Senhor o levou até o terceiro céu. Ele volta e ele diz: não sei nem se no corpo, se fora do corpo, porque o que eu vi é difícil até de explicar. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Meu Deus! Aí vai ouvindo aí. Este homem, este mesmo homem, em dado momento, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: o querer bem está em mim, mas ocorre que todas as vezes que eu vou executá-lo, encontro outra lei nos meus membros, isto é, na minha carne, de modo que o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero
Esse eu faço. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está falando? Eu projeto fazer o bem, mas o bem que eu projeto, vezes não faço, e o mal que não projeto, por vezes faço. Natureza caída. Aí você entende por quê que Davi, por que Jeremias vão partilhar desta mesma ideia? Em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Camila, eu ainda não estou entendendo. Vai entender. Existe uma deficiência, que é a sua natureza caída, e dela nenhum homem escapa. Por isso Paulo se intitula dizendo: miserável. Só tem um jeito de escapar dela. Ele continua no mesmo texto: mas graças dou a Jesus Cristo. Graças dou a Jesus Cristo. Graças dou a Jesus Cristo. Só Ele me livra do corpo dessa morte. Só Ele cancela a minha condenação. Só Ele me livra de mim, me liberta de mim, me transforma de mim, me tira de mim, para que um dia eu possa dizer: não vivo mais eu não vivo mais eu não vivo mais eu vivo a vida de Deus, eu não vivo mais eu. Existem pessoas aqui que poderiam fugir de qualquer outra coisa. E aonde isso se assimila no texto? Ele não é cego porque sofreu um acidente. Ele não é cego porque passou por uma cirurgia mal sucedida. Ele nasceu cego. Ele não escolheu ser cego. E isso aponta para as piores deficiências que carregamos. Quais, Camila? Pode ter certeza que cegueira não tem nada a ver com isso. As piores que carregamos são, de fato, as que nascem conosco, que não são as visuais, as auditivas. Não são. Tanto não são que, falando dos fariseus, Jesus vai dizer assim: não são cegos os que não veem, mas os que vendo não enxergam. Também não são, olha, rapaz, o povo quer falar de inclusão agora. Jesus já falava de inclusão naquela época. Não são surdos os que não ouvem, mas os que ouvindo não recebem a palavra de Deus. Então eu estou falando da deficiência do caráter, do homem caído. É isso que leva a gente a fazer o que não deveríamos fazer. E faz a sociedade olhar pra gente apontando só o que a gente tem e o que a gente faz, não conseguindo ver quem a gente é, porque o que a gente faz deforma a visão correta que as pessoas deveriam ter da gente. Agora, Camila, então o que Jesus faz? Jesus trata de quem você é, acredite, Ele trata do que você tem. Porque quando Ele trata do que você tem, você corrige quem você é e deixa de fazer o que você faz. Eu vou ser muito honesta, diferente de algumas lideranças, você vai perceber que a liderança de Jesus não é uma liderança que define o que você tem que ou não fazer. A liderança de Jesus é uma liderança que define o padrão do caráter que você precisa ter no reino de Deus. E você, uma vez lúcido, uma vez liberto, uma vez cheio da palavra, tem clareza do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Ainda que às vezes alguém diga: olha, não pode tal coisa. Dependendo da intimidade, eu falava isso hoje à tarde com uma pessoa. Dependendo do que Deus está desenvolvendo com você, você não precisa nem que alguém diga pode ou não pode. O Espírito Santo que está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele convence. Tanto é que se Ele não convencer, fazer porque o homem manda é só protocolo. Bom mesmo é ser convencido pelo Espírito Santo. Aonde todos só olhavam aquilo que ele tinha, Jesus conseguia enxergar quem ele era. Aí Jesus para ali. Isso chama a atenção dos discípulos e os discípulos começam a falar da vida dele. E aqui eu quero dar uma palavra de consolo para alguém que talvez está nesse processo de chamar a atenção de Jesus. E alguém está incomodado em ver o tempo que Jesus está gastando com você. E está questionando sobre a sua vida. Está parado aqui por quê? Está escolhendo ela por quê? Escolheu ele por quê? Está tratando dela por quê? O que essa pessoa te chama a atenção? Olha o que ele tem, olha o que ele faz. E você pensa: Camila, impressionante. Quando eu estava largado completamente à margem, minha vida não era tema interessante para ninguém. Ninguém queria saber aonde eu bebia, com quem eu me assentava, aonde eu comia, o que eu fazia. A minha vida só seguia. É impressionante. Foi Jesus parar para me observar. Agora o meu nome é tema do almoço, é tema da janta. As pessoas querem saber quantas vezes eu vou pro culto, se eu estou certinho mesmo. Elas vão no meu Instagram para ver quem eu estou seguindo, para ver se eu estou fazendo tudo. É impressionante. Minha vida se tornou o tema do lanche, o tema da janta,
levanta, o povo vai na pizzaria e não escolhe mais mussarela não. De um tempo pra cá é só minha cabeça, são só minhas partes, só querem falar daquilo que eu vivo, por onde eu estou. E isso abate a gente, porque quando a gente está distante de tudo que é santo, quando a gente está distante de tudo que é puro, quando a gente está na prática e no exercício das nossas deficiências e das nossas limitações, ninguém quer saber com que dinheiro tu paga a tua cachaça, com que dinheiro tu compra as tuas drogas, se a mulher que você dá é do teu casamento, do primeiro, do segundo, do terceiro. Mas é Jesus começar a olhar pra você, que levanta uma tua ficha como se fosse um criminoso, e começa aquele pega pra capar. Daqui a pouco é marcação no WhatsApp e é print no direct, e você diz: gente, o que houve? Escute, o que houve? E você nesse processo ainda, porque Jesus ainda está olhando. Jesus ainda está olhando. E aí nesse processo, eu estou falando isso aqui para que você não saia do processo por causa das especulações. Se você cair na especulação, vai perder a experiência. Se você não grava nada do que eu vou falar essa noite, grave isso agora. Se você der ouvido às vozes da especulação, você vai perder a experiência da transformação, a experiência da libertação. Os discípulos estão conversando sobre pecado. Já apontaram a deficiência do homem para pecado. Veja! E ele, o texto diz que ele é cego, não diz que ele é surdo, ele está ouvindo. Mas ele está ali, ele se mantém. Eu vou contar de 1 a 3, você vai dizer para quem está do teu lado: se mantém. Eu não contei até 3 ainda. Tu tem um probleminha de ansiedade, mas Jesus te cura nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer: se mantém. 1, 2, 3 e diga: se mantém. Se Jesus está olhando para você, deixa o olhar dele te olhar. Camila, mas eu nem olhei para ele ainda. Camila, mas eu ainda nem me decidi. E não é assim que se decide, é ele que decide. João 15: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. O escolhido é visto primeiro. E eu vou te provar, eu não, a palavra de Deus. Isto aqui nessa noite, ele foi visto, o cego foi visto. Mano, isso é a nossa história. A gente cego no erro, no pecado, e Jesus passando. Vai cantar para mim. Meu Deus, vai pregar para mim, vai interceder, vai para a casa de Deus. Camila, eu odiava crente. Jesus olhou e falou: vai ser pastor de ovelha. É cego sendo visto para tudo que é lado, irmão. Eu me lembro, eu ceguinha no baile funk no Rio de Janeiro. E Jesus olhando: cega, tô te vendo. Eu tô te vendo, eu tô... Ei, há um espírito de temor, de gratidão aqui agora. Bota a mão no seu coração e agradeça, porque Jesus te viu quando tu ainda era cego. Jesus te viu quando você não enxergava nada. Ainda bem que Ele me viu, Ele me viu. Oh, Ele me viu. E o olhar de Jesus chama muita atenção das pessoas, principalmente das pessoas que já estão com Ele, porque elas querem defendê-lo, elas querem protegê-lo, elas atacam primeiro para perguntar depois. E às vezes, quando estamos sobre o olhar de Jesus, também alcançamos o olhar dos especuladores, que nesse caso aqui, nesse contexto, são os discípulos querendo fazer da vida do cego tese teológica. Porque é impressionante. É impressionante, é como eu estou dizendo, quando você está fora do contexto de Cristo, ninguém quer saber de nada. É você entrar, deixa eu ver com o que ele trabalha mesmo. Será que esse dinheiro é lícito? E essa pessoa que ele vem no domingo, no primeiro culto, ele veio com a senhora, agora à noite ele está com uma mais nova. Será que... Rapaz! E você aí, por causa das especulações, eu disse por causa das... Vambora, eu disse por causa das... Quase abrindo mão da experiência. Então não vou mais para a igreja, não. Não quero mais servir a Deus, não. No mundo eu tenho paz, paz mentirosa. Porque Jesus disse: a minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Querendo abrir mão de coisas que, irmão, se você permanecer, se você aguentar as especulações e entender que Jesus continua te olhando, ei, por causa do que dizem, do que pensam, do que acham, do que falam, você está saindo do lugar da experiência, saindo do lugar da transformação, saindo do lugar da realização. Só que este homem se mantém. Eu não sei a quem, mas Jesus está dizendo para alguém: mantenha-se. Mantenha-se, para de quebrar pau no WhatsApp. Mantenha-se e contenha-se. Contenha-se, porque eles não têm raiva de você. Não é a cor da tua pele, não é o jeito do teu cabelo, não é se tu tem tatuagem ou não. Tudo isso é
é motivo para especulação. Não é o carro que você tem, a casa que você mora. Tudo isso é especulação. Jesus está dizendo, você não percebe que a indignação é porque eu parei para te olhar. Você não percebe que a indignação é que você me chamou a atenção. Mesmo quando não chama a atenção deles, poucas coisas bugam tanto a mente do ser humano quanto ver Jesus dar crédito, atenção para alguém que não é interessante a nós. Vamos falar a verdade, igrejinha de Jesus. Se tem uma coisa que irrita a gente, é gente que não tem capacidade que a gente tem, fazendo coisa que Jesus não deu pra gente fazer. Por que ele? Por que ela? Nem é tão bom assim? Fala nem direito? Aquele jeito que se veste. E olha como fala. Talvez tenha alguém aqui agora dizendo, grita muito. Pra que isso? Ele não é surdo? Eu não te julgo. Primeira vez que eu entrei numa igreja pentecostal, virei pra minha mãe e disse, nunca mais eu piso aqui. Te juro. E Deus falou a verdade, não minto, disse pra minha mãe, não vem mais aqui. Ela disse, por que não? Eu disse, mãe, esse povo grita muito. Diante de Deus. Parece que eu vejo Deus olhando e vai. Você achou? Se tem uma coisa que inquieta a gente, faz a gente começar a querer especular sobre a vida de quem Jesus está olhando, é perceber que neles não há nada que nos chame a atenção. Então por quê? Alguém tão importante está olhando para alguém tão incompetente? Por quê? Alguém tão maravilhoso está olhando para alguém tão sem graça? Água de salsicha. Isso vai bugando quem já está com ele na caminhada um tempo. Rabi, isso é pecado. Foi ele ou os pais? Nem ele nem os pais. Isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus está dizendo? O que para você não é nada, para mim é palco. O que para você não é nada, para mim é holofote. O que para você não tem atenção é o lugar perfeito para a manifestação da minha glória. O que é que a palavra de Deus vai dizer acerca daqueles a quem Deus escolhe? Porque Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Ele escolheu as que não são para confundir as que pensam que são, as fracas para confundir as fortes. O problema é que depois que a gente deixa de ser pescador para ser pregador, o problema é que depois que a gente deixa de ser cobrador de impostos para ser assessor pessoal da cúpula apostólica da igreja, a gente começa a achar que já é bonzão. Só que Jesus está dizendo, estou escolhendo ele pela mesma motivação que escolhi vocês. Mérito, não graça, palco da minha glória. Quanto menos vocês têm, mais o meu nome é glorificado. Ouça, quem tem ouvidos ouça. Você não está aqui porque você está aqui porque sem Deus você jamais seria. Está cantando um pouquinho agora, mas sem Deus nem voz para ter ministério de louvor tu teria. Está liderando uma célula, mas tremia igual vara verde, nem direito você falava. E os que falavam direito não tinham vida de espírito na palavra. Tanto conhecimento, tanto sermão bonito, e a gente não derramava uma lágrima. Deus pegava a Jureminha falando Jesus e o coração do povo chorando. E era Deus botando o escriba sentado para dizer, minhas palavras são palavras de vida. Jesus fez isso com todos nós, deixando claro, seja na nossa capacidade ou na nossa incapacidade, que nunca foi sobre nós. Então Jesus está dizendo para alguém, vai perder a experiência por causa das especulações? Catuca 2 ou 3 e diga assim, deixa rolar. Eu vou falar como Deus está mandando. Catuca 2 ou 3 e diga, deixa rolar. Deixa rolar. Deixa rolar o quê? Deixa o grupo da família dizer que você é maluco porque se converteu. Deixa rolar. Deixa o grupo de oração, vou falar, fazer fofoca dizendo, olha, não é fofoca, é porque eu quero pedir oração. Mentira, está arrebentando com o irmão novo que entrou. Mas o Senhor está dizendo, deixa rolar. Passa o processo da especulação. Por quê? Porque quando chegar a experiência, ela vai valer a pena. Ela vai valer a pena. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Aperta a mão de alguém aí e diga, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aguenta. Fica quietinho. Deixa Jesus falar. Aí ele fala, é para que se manifeste as obras daquele que me enviou. E me convém. Eu amo esse tipo de coisa. Convém a mim. Eu amo esse tipo de soberania que a gente só encontra em Deus. Convém a mim. O que é isso? Não pedir opinião. Se tem uma coisa que irrita quem especula, é por que Deus não depende de mim para usar ele? Por que Deus não depende de mim para usar ela? Sem pedir opinião alguma, convém. Quando? Agora. É interessante imaginar a cena.
cospe no chão e faz lodo. Fala a verdade, cuspe dá nojo, sim ou não? Dá. Você quer ver você desmontar a elegância de qualquer homem e mulher? É se você vê ele cuspir. Cara, podia estar no contatinho da oração. Ai, fulano, vou orar. Acabou o culto, parou na cantina, viu ele cuspir? Já Deus já respondeu. Não é pra mim. Olha. Mas olha o que Jesus vai fazer. Vai cuspir no chão. Olha que aqui tá pegando mais leve, porque no cego de Betsaida, Jesus não cuspiu no chão. Jesus cuspiu direto nos olhos do cego. Quem tinha morninho, Marcelo? Rapaz, botou aqui nos olhos. Então a impressão que a gente tem é, como Cristo, o Filho do Deus vivo, tem uma atitude tão, sem nem denominar. O cuspe, ele emite uma informação. Ele comunica algo. Existem gestos que comunicam mais do que palavras. Um tapa no rosto comunica mais do que qualquer coisa que você queira dizer. Agora acredite, a maior comunicação do cuspe é desprezo. Então compreenda o significado. Cuspe significa o quê? Se você olhar ambas as passagens, a grosso modo, você pode ter uma interpretação equivocada. Ainda mais se você não conhece a pessoa de Cristo. Eu imagino quem estava lá naquela época pensando, esse aí que diz que é o Filho de Deus, cospe nos outros. Eu estava lá, eu vi, ele cuspiu no homem. Ué, seria possível? É porque a gente que romantiza a palavra é como está. Agora veja, de fato, o cuspe está associado à comunicação do desprezo. Então imagine ele cuspindo direto nos olhos do cego de Betsaida. Se você olhar rápido, você pensa, que tipo de pessoa faz isso? Só que cuspe comunica desprezo, mas quando Jesus fez isso, ele não estava dizendo ao cego de Betsaida, eu desprezo você. Tanto é que ele não cospe no cego. O texto é claro em dizer que ele cospe nos olhos. O que ele está desprezando é a deficiência. Não é o deficiente. Não, você não entendeu. O que Jesus está dizendo é, eu subordino você. Você quem? O deficiente? Não, a limitação dele. Demonstrando para ele que nada do que limita ele, limita Deus na vida dele. É isto que ele está demonstrando. Ele está dizendo, o que limita você não limita a mim. O que freia você não me freia. O que paralisa você não me paralisa. O que cerca você não me cerca. O que te humilha não me humilha. O que te afronta não me afronta. O que te persegue não me persegue. É isto que Jesus está fazendo. Por quê? Porque qualquer nível de deficiência, seja no caráter, seja no físico, ela traz a imposição de te limitar em alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? A gente está numa época tão de politicamente correto que as pessoas têm medo de responder. Sim, é uma realidade. Mas olha o que ele está dizendo. Isso é a sua limitação, não é a minha. Eu sou maior do que o que limita você. Então quando eu toco naquilo que te limita, eu estou mostrando aonde você pode chegar. Quando eu toco você, quando eu me aproximo de você. Agora vem para o cego de nascença. Guardadas as devidas proporções, mesmo ensinamento. Ele vai fazer lama, ele vai fazer o quê? E o texto diz que ele vai aplicar onde? Nos olhos do cego. Fez lama e aplicou nos olhos do cego. Irmãos, já não deve ser bom você ser limitado. Agora imagine, limitado e lameado. Temporariamente é pior, sim ou não? Sim ou não? E isso vai acontecer porque Jesus se aproximou dele. Eu preciso te entregar a verdade sobre o seu processo de conversão. À medida que Jesus se aproxima de você, ele vai evidenciar áreas frágeis e vulneráveis daquilo que te limita. Ele não tem necessidade de esconder para otimizar o processo. É ao contrário. Ele evidencia. Isso, Camila, isso te constrange temporariamente. Eu não posso pregar um evangelho mentiroso. Um evangelho sem cruz. Um evangelho sem dor. Um evangelho sem lágrimas. Este evangelho não é verdade, é gelatina. Jesus se aproxima dele. Coloca lama. Temporariamente é extremamente desconfortável aquilo. Literalmente a sorte é que ele é cego. Se enxergasse dentro desse processo, talvez ele nem permitiria. Sai daqui, não faça isso. Oxe, como não? Seria natural. Mas Jesus vai lá e evidencia a região aonde a cegueira o limitava. Evidencia. Eu tenho que falar a verdade porque Deus não me chamou para mentira. No processo da experiência, algumas coisas que você preferia que ficassem ocultas serão evidenciadas. E isso não será bom no sentido de confortável. É desconfortável, mas você precisa entender uma coisa. Justificativa não produz nada, mas arrependimento transforma tudo.
As pessoas que Jesus permitiu viverem uma vida de transformação não eram pessoas que usavam a sua energia para se justificar. Eram pessoas que usavam a sua energia para confessar seus delitos. Você lembra da mulher de João 4, a samaritana? Jesus disse assim para ela: olha isso aqui, traze-me aqui o teu marido. Veja, não tem lama, mas tem evidência. Responda para mim com inteligência. Jesus sabe ou não sabe que essa mulher não tem marido? O texto diz que ela teve 5 e o 6º não era dela. Não só tem marido, como está pegando o marido dos outros. Aí olha só, Jesus está no encontro com ela, que vai promover uma experiência absurda para ela, de transformação, de salvação, de mudança, de eita, glória a Deus. Aí nesse processo, olha o que Jesus fala para ela: traze-me aqui o teu marido. Quando ele é bom, quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Traze-me aqui o teu marido. Eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem. Quando disseste eu não tenho marido? Porque tu já tiveste 5 e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Agora, olha Jesus elogiando a verdade dela. Porque para Jesus, a beleza está em falar a verdade, por pior que ela seja. Beleza para Jesus não é feed bonito. Beleza para Jesus não é status social bonito. Beleza para Jesus não é contato e network bem feita. Beleza para Jesus é a capacidade que alguém tem de falar a verdade sobre si mesmo. Porque falar a verdade sobre o outro também é mole, filho. Sobre si mesmo. Disseste bem. Eu poderia chegar agora e dizer: ô Jesus, o que ela falou foi bonito? E Jesus diria: não, mas para mim beleza é a capacidade que você tem de falar a verdade sobre si mesmo. Veja isso. Agora, é confortável admitir, porque ela pensa que está diante de um profeta. É confortável admitir a um profeta: eu estou com um homem que não é meu mesmo. Não, não é confortável. A verdade normalmente não é confortável, mas é curadora. Eu vou falar como Deus está mandando. Vai ficar na cama macia do engano, ou vai quebrar esse ciclo de quem nunca rompe, porque esconde as verdades que precisam ser ditas. Está na hora desse ano de você abrir para alguém que a pornografia está roubando sua energia e capacidade intelectual. Está na hora desse ano de você se abrir com alguém e dizer a esta pessoa: eu ainda tenho um problema com drogas. Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O mal te aprisiona numa aliança entre você e o vício. Ele te aprisiona entre uma aliança com você e com o pecado. Mas a palavra de Deus é a mesma: conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo para mim e está dizendo para você: fale a verdade. Não vai ser bonita, mas ela vai arrebentar com esse ciclo. Não vai ser bonita, mas ela vai arrebentar com esse vício. Não vai ser bonita, mas ela vai trazer o empoderamento que você precisa para vencer o pecado. Fale a verdade. Para de firula. Emoção você sente até no show. O Senhor está dizendo: tu estás na minha casa é lugar de verdade. O senso de pertencimento que você quer ter numa comunidade de fé, sendo o senso de pertencimento, você pode ter em qualquer clube, filho. Mas o Senhor te chamou para uma libertação verdadeira, para uma experiência profunda. Então Ele está dizendo: fale a verdade. Até porque aqui não vai funcionar. Essa maquiagem social não vai funcionar. Não permanece de engano o justo, o pecador. Na casa do justo Deus está falando. Agora há uma diferença muito grande entre ser descoberto e ser réu confesso. Réu confesso tem alívio de pena, tem ou não tem? Deus está dizendo para alguém aqui: fale a verdade. Camila, a verdade vai me deixar em situação complicada. Não, entenda, a parte constrangedora é temporária. Fala comigo, diga o incômodo, diga a lama, diga a denúncia, a exposição. Abra a boca sem medo e diga: é temporária. Bate no ombro de 2 aí e diz: é temporário. Faz todo mundo para ninguém ficar sem graça. Vai, diz: é temporário. É temporário. O constrangimento é temporário. A culpa é temporária. A vulnerabilidade é temporária. A fragilidade é temporária. E o que é permanente? A abertura da visão, a libertação. O que é permanente? O nome é escrito no livro da vida. O que é permanente? A alegria de quem foi liberto. Isso é permanente. Agora, existem processos que para a experiência ser completa, ela precisa ser participativa. Como assim, Camila? Jesus pega, joga a lama nos olhos do cego e diz assim: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu não sei que hora Jesus jogou a lama nele. Eu só sei que Jesus disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então veja, a lama quem jogou foi? Não sabe?
hein, que preguiça. Tanto é que depois perguntam para aquele que dantes havia sido cego assim, ó, como é que você foi curado? Aí ele diz assim, o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Perguntaram de novo, aí ele diz, o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. O que é isso? 50-50. Ele fez a parte dele, eu fiz. Ó, presta atenção. Com inteligência, para pensar. Quem curou o homem, o tanque de Siloé ou Jesus? Então vamos mais profundamente, vamos entender aqui, ó. Quem lhe restituiu, ou melhor, quem lhe fez ver a água ou a lama? A água ou a lama? A água ou a lama? Então vamos lá, gente, só tem um que cura. Quem cura? Quem estava com a lama? Então vou perguntar de novo. Qual processo foi utilizado na cura desse homem? Pronto. A lama. Só que olha o que Jesus diz. Jesus coloca a lama e diz assim, agora vai. E lava-te no tanque. Então se é a lama e é o processo de Jesus colocar a lama que inaugura a cura da visão daquele homem, diga pra mim, quando ele está enlameado, já está enxergando sim ou não? Sim ou não? Ele não está vendo, mas está enxergando. Por que ele não está vendo o que está enxergando? Porque ele está com os olhos cobertos de... Mas naquela hora ele já estava curado, sim ou não? Sim ou não? Processo da vergonha, da exposição, da confissão não tem o poder de suplantar a experiência que você já viveu. Mas preste atenção, ele só vai saber que já está curado depois que ele fizer o quê? Se lavar. Então preste atenção. Vamos supor, tá? Eu só estou criando um cenário para a gente entender nisso aqui que eu vou falar agora. Vamos supor que Jesus passa por ele por volta das 10 da manhã e joga a lama no olho dele e diz assim para ele, vai lava-te no tanque de Siloé. Vamos supor que ele encosta e ele diz assim, 10 da manhã, não dormi direito, vou dormir mais 30 minutos. Lá para as 11h30 eu chego no tanque e lavo. Então ele poderia estar curado desde as 10 da manhã, mas só iria enxergar às 11h30. Se Jesus toca ele por volta das 11h30 com a lama e diz assim, agora vai lava-te no tanque de Siloé. Mas ele diz assim, 11h30, primeiro eu vou passar em casa, vou almoçar. O tanque de Siloé não está tão perto assim. Depois eu jogo água lá para 1h30, a gente vê o que deu. Então ele teria sido curado desde as 11h30, mas só enxergaria o que viveu lá para as 1h30. E se eu te disser que Jesus está dizendo, esta é a obra que eu tenho feito já há algum tempo? E se eu te dissesse que as coisas que você precisa de mim, eu já te dei, mas você não enxerga porque protela a água, a prioridade de fazer o que eu mandei na hora que eu mandei. Obediência tardia é desobediência. Obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, é fazer o que Ele manda na hora que Ele manda. Graças a Deus o texto é continuativo e eu tenho certeza que ele foi direto para o tanque de Siloé. Então veja, ele já estava curado desde a hora que Jesus impôs lama sobre os seus olhos, mas só passou a enxergar depois que lavou o seu rosto no tanque de Siloé. Jesus está dizendo, não deixe o constrangimento temporário tirar de você a certeza do que eu fiz. O que você me pede está pronto. O que você espera de mim já está disponível para você. Mas isso só será evidenciado. Qual foi a palavra que eu usei? Isso só será? Vem, isso só será quando você fizer a sua parte, filho. Aí você vai enxergar o que eu fiz. Quando te apertei, quando te estreitei, quando permiti as especulações te ferirem por um pouco, mas não te tirarem do lugar da cura. Existem coisas, vou falar como Deus está mandando. Existem coisas que já estão prontas, mas você não vê, porque diz domingo que vem, porque diz quando eu ler a Bíblia toda, quando eu terminar o seminário. E o Senhor está dizendo, as águas estão aqui, as águas estão aqui, lave-se, lave-se. Aí o homem agora está enxergando. Eu tenho para mim que a primeira coisa que ele quis ver foi o próprio rosto. Eu que estou falando isso, porque no tanque tem um reflexo que a gente chama de espelho d'água. Então eu tenho para mim, eu, Camila, tá? É o tipo de coisa que está intrínseco no ser humano. O quê? Querer saber quem é. Rapaz, o homem nasceu, cresceu e não tem a imagem de seu rosto. Então eu tenho para mim que ele lavando o rosto no tanque, de repente percebeu que as águas têm a capacidade de refletir. Sem dúvida, estou falando de mim. Se fosse eu, a primeira coisa que eu queria enxergar seria eu. Quando o movimento das águas passasse. Olha, uma sobrancelha. Olha, meu olho é verde. Olha minha boca.
Porque uma cura que Jesus faz tem como objetivo principal fazer com que eu passe a observar melhor a mim mesmo. Veja, Jesus jogou lama nele. Jesus limpou ele jogando lama, curou ele jogando lama, evidenciou ele jogando lama. E ele foi curado. Santidade tem tudo a ver com isso. Com o que, Camila? Me limpar tem tudo a ver com isso. Com o que, Camila? A capacidade que eu tenho de tirar a lama que está em mim e não a que está no outro. Uma vez limpo, saiu dali e está enxergando. Imagina você conhecer um homem de quase 40 anos de idade que não enxergou a vida inteira e um dia está enxergando tudo. Imagina que toda vez que tu passa por esse homem e ele só diz shalom, 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 shalom. Aí um dia você está de camisa azul, aí ele passa por você e diz shalom. E você sabe que ele é cego desde nascença. Aí nesse dia ele olha para você e diz, João, que camisa azul bonita. Isso te causaria espanto, sim ou não? Mas não se esqueça, a sociedade não vê quem você é, ela só vê o que você tinha. E sabe qual é o problema? Ela não atualiza as narrativas de quem viveu uma experiência com Jesus. Então o texto diz que eles se acotovelavam na vizinhança, dizendo, olha isso, mano, o cara tá vendo. Eles de vez de dizerem, olha, o cego tá enxergando, não, eles se acotovelavam dizendo, não é o esmoleiro? Esmoleiro, o cara tá vendo, o cara tá vendo. E os religiosos? E os religiosos? Não, mas é sábado. Sábado a gente não aceita. Não, sábado não. Não, sábado não. Não, sábado não, olha só. O cara era cego de nascença e agora está enxergando. É mesmo? Isso foi quando? Num sábado. Ah, não, sábado não vale. As pessoas estão assim. É assim. O cara saiu da cocaína, mas ainda não soube da paz do Senhor. Não dá mais oportunidade para ele. O cara venceu a droga. E você está preocupado com o vernáculo dele, com a exegese dele. Você é louco? Vai se lavar no tanque também. Você está cego e não foi Jesus que jogou lama, não, foi você mesmo. O povo se acotovelava dizendo, olha, não é o esmoleiro? O esmoleiro? Só se lembravam daquilo que ele fazia. Só se lembravam daquilo que ele fazia. Agora imagina a cena, porque nós lemos a cena. Imagine ela agora num campo real. 4 pessoas olhando ele vindo do tanque dizendo, não era o esmoleiro? Não era aquele que ficava pedindo esmola? Não é aquele que ficava pedindo esmola? Aí ele ouvindo. Imagina ele chegando no meio da conversa. Por quê? Nós nos constrangemos quando alguém ressalta diante de nós o que fizemos no passado, sim ou não? Você provavelmente trocaria de calçada. O cego foi para cima da calçada deles. E diz assim, que enquanto eles falavam, não é este o esmoleiro? Ele respondeu por si mesmo dizendo, sou eu mesmo. Imagina você chegando no meio da patota de quem está falando. Ela que era prostituta? Ué, mas agora está dirigindo a intercessão? Ué, mas essa mulher aí? Ué, não era esse homem que era trambiqueiro? Isso era terrível, o pastor está colocando ele na célula do fulano que também era isso. Aí chega ele no meio da coisa, sou eu! Eu acho interessante o sou eu mesmo, porque o que isso significa? Eu sou a mesma pessoa, só não faço mais as mesmas. Sou eu mesmo, mas não faço mais isso. Eu quero declarar que a partir de hoje Jesus vai atualizar a narrativa de alguém que não vai precisar se esconder, porque aquilo que Jesus está para fazer é maior do que tudo que você já fez. Aí vai dar um alvoroço e vão dizer assim, ó, curou, hein? Curou, bota na sinagoga. Aí vai os religiosos, porque era sábado, interrogar o homem. Presta atenção, ele não podia entrar na sinagoga, mas naquele dia entrou para ser interrogado. Isso é o sistema. Como você foi curado? Aí ele responde, o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Não acredito em você não. Quem não vive suas experiências sempre vai invalidar o que você viveu. Por isso você não pode validar o que você viveu baseado no que o outro acha. Você não pode estar nesse culto, adorando no louvor, ouvindo na palavra e esperar o culto acabar para perguntar para quem veio com você, olha, eu cantei tal hino, ouvi tal palavra e senti tal coisa, tu acha que é de Deus? Não é o outro que valida o que você sente, é você que legitima aquilo que você viveu.